Esperamos que você esteja aproveitando todo o conteúdo produzido. É um trabalho que fazemos pensando em seu crescimento profissional. E agora, damos início ao terceiro módulo. Aproveite! O que acontece quando não cabe ação renovatória? Vamos abordar situações em que o locatário não propôs a ação dentro do prazo legal ou quando o contrato foi firmado com prazo inferior a 5 anos. Também veremos o que a lei estabelece nesses casos, desde a notificação até a desocupação do imóvel. Quando não há ação renovatória? Para começar, precisamos entender que nem sempre o locatário pode garantir a renovação do contrato por meio da ação renovatória. Isso pode ocorrer por duas situações principais. Prazo inferior a 5 anos. Se o contrato de locação foi firmado por prazo inferior a 5 anos, o locatário não terá direito à ação renovatória, conforme o artigo 56 da Lei 8.245 de 91, a nossa Lei do Inquilinato. Não proposição da ação no prazo. Mesmo que o contrato tenha mais de 5 anos, se o locatário não propuser a ação renovatória dentro do prazo legal, ou seja, entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato, ele perde o direito de renovação compulsória. Nesses casos, o contrato simplesmente chega ao fim e o locador pode tomar providências judiciais para a retomada do imóvel, conforme veremos a seguir. Vigência do contrato por prazo indeterminado. Se o prazo do contrato expirou e não foi proposta ação renovatória, e além disso não há cláusula de renovação automática, a Lei 8.245 estabelece que o contrato passa a vigorar por tempo indeterminado. Mas o que isso significa? Significa que as partes não estão mais vinculadas a um prazo específico e o locador tem o direito de solicitar a desocupação do imóvel a qualquer momento. No entanto, a lei impõe que nessa situação o locador deve notificar o locatário por escrito, concedendo 30 dias para a desocupação do imóvel sob pena de despejo. Notificação e prazos para desocupação. Agora vamos falar sobre a notificação. De acordo com a lei, quando o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, o locador deve notificar extrajudicialmente o locatário por escrito, concedendo um prazo de 30 dias para que ele desocupe o imóvel. Se o locatário não desocupar o imóvel nesse prazo, nasce para o locador o direito de ingressar com uma ação judicial de despejo. No entanto, se o prazo de 30 dias acaba se expirando e o locador não toma nenhuma medida, como por exemplo ingressar com a ação judicial, ele necessariamente precisará notificar novamente o locatário para que o prazo de desocupação seja contado novamente. Ou seja, o locador não pode simplesmente permanecer inativo, ele precisa agir se quiser reaver o imóvel. Exemplo prático. Vamos considerar o exemplo de uma loja que teve o seu contrato de locação firmado por 5 anos sem cláusula de renovação automática. O prazo expirou e o locador não recebeu a ação renovatória no prazo legal. Nesse caso, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado. Se o locador deseja reaver o imóvel, ele precisa notificar o locatário por escrito, concedendo os 30 dias para a desocupação voluntária. Caso o locatário não saia nesse período, o locador deve ingressar com a ação de despejo. Mais uma vez, se não toma nenhuma atitude nesse prazo, necessariamente precisará notificar o locatário novamente, reiniciando o prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Para recapitular, Se o contrato for de prazo inferior a 5 anos,
ou se o locatário não propuser a ação renovatória dentro do prazo, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado. Nessa situação, o locador deve notificar o locatário por escrito, concedendo 30 dias para desocupar o imóvel. Se o prazo expirar e o locador não tomar nenhuma medida, será necessário notificar o locatário novamente. Na próxima aula, vamos abordar as consequências da desocupação e como garantir a proteção dos direitos do locador e do locatário. Voltamos a sugerir que, além de compartilhar estas aulas, você também crie grupos para debater este tema. Até a próxima e última aula!